Bem-vindos a esta análise, onde o olhar crítico e técnico encontra as tendências que estão, de fato, redefinindo o PHP e o Laravel em produção. Hoje, a gente mergulha no PHP 8.5. Mas olha, não é para fazer uma lista de features. A gente vai investigar por que gigantes da tecnologia estão praticamente obcecados com otimizações de runtime e como uma simples mudança na sintaxe pode ser, na verdade, uma decisão estratégica que impacta desde os custos de nuvem até a velocidade de entrega do time. E para começar, vamos direto ao ponto que interessa para o negócio, o bolso. Estudos recentes de otimização em nuvem mostram que atualizações de runtime, como as que chegam no PHP 8.5, podem sim cortar os custos de CPU em até 15%. Pensa nisso numa operação em escala. Isso não é só uma economia, é uma vantagem competitiva real. Manter a stack atualizada deixou de ser vaidade técnica há muito tempo, né? Agora é uma decisão de negócio que impacta diretamente a infraestrutura. E é aqui que a porca torce o rabo. Com o PHP 8.5 programado para 20 de novembro de 2025 e o Laravel 12 já no horizonte dando suporte oficial, a pergunta não é mais se a gente vai atualizar, mas como a gente vai capitalizar em cima disso para não comer poeira. A aplicação de hoje está preparada para extrair valor dessa mudança? Ou ela vai virar mais um passivo técnico na lista? É isso que a gente vai analisar agora, ponto por ponto. Ok, vamos começar a nossa análise pela superfície, pela ponta do iceberg, a sintaxe. Mas não se engane, tá? Por trás dessa nova elegância funcional se escondem decisões que afetam diretamente a legibilidade e, principalmente, a manutencibilidade do código. E esses são fatores cruciais em equipes de alta performance. Olha só que exemplo claro de como a sintaxe impacta a nossa carga cognitiva. À esquerda, aquele alinhamento clássico, sabe? Que força o cérebro a ler de dentro para fora, da direita para a esquerda. É quase um trava-língua visual. Já à direita, o novo operador pipe. Ele cria um pipeline de dados que é linear, é intuitivo. A lógica flui na ordem da leitura. Num code review, ou pior, num debugging de baixo de pressão, isso aqui faz uma diferença brutal. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o operador pipe não é só um açúcar sintático. Ele se alinha com um paradigma funcional que, para quem usa Laravel, já é super familiar por causa das collections. É perfeito para sequências de transformação de dados, tipo em processos de ETL, ou quando você está formatando uma resposta de API. Mas atenção, é uma ferramenta, não uma bala de prata. O encadeamento de métodos clássico do Eloquent ainda é a escolha certa em muitos cenários. Ótima pergunta. O paradigma funcional é poderoso, a gente sabe. Mas e quando instanciar uma collection inteira só para manipular um array simples, sei lá, que veio de um arquivo de configuração ou de uma API legada? É um exagero, né? É matar uma formiga com um canhão. O quartinho do PHP reconheceu essa lacuna e trouxe uma solução nativa e bem elegante. E a solução é essa aí, elegantemente simples. Ela segue uma tendência de deixar a linguagem mais segura por padrão. As novas funções Array First e Array Last simplesmente eliminam a necessidade daquela verificação if not empty $array. Isso reduz o boilerplate e, o mais importante, previne erros em termos de execução. Na prática, é menos código para escrever e uma preocupação a menos em produção. Agora, a gente sai da sintaxe e vai para a substância. Vamos deixar um pouco a elegância do código de lado para mergulhar nas funcionalidades que realmente importam quando o alarme toca às 3 da manhã. As ferramentas que fortalecem a resiliência da aplicação lá no ambiente de produção. Quem nunca passou por isso, né? Acontece um erro fatal em produção e o log mostra o quê? Só a linha do erro, sem a menor pista da pilha de chamadas que levou até ele. O debugging vira uma verdadeira caça ao tesouro, só que frustrante e sem mapa. Pois é. Isso acabou. A capacidade de habilitar stack traces completos para erros fatais é, talvez, uma das atualizações mais importantes para a observabilidade. Para quem usa ferramentas como Sentry, Bugsnag ou Flare, isso significa que, em vez de um único ponto de falha, a gente recebe o mapa completo do que aconteceu. E isso, no final do dia, não é só conveniência, é velocidade na resolução de incidentes críticos. E por falar em hesitar incêndios, essa tabela aqui mostra o que precisa de atenção imediata. O PHP 8.5 já está dando recado sobre práticas que vão ser removidas no futuro. Usar typecasts antigos, como o Boolean, ou terminar um case com ponto e vírgula agora só gera um aviso. Mas ignorar isso hoje significa um erro fatal ou um erro de parse amanhã. É pura gestão de risco e saúde do código. Isso aqui ilustra uma nova camada de proteção que é crucial em arquiteturas modernas. Antes, um script com vazamento de memória podia usar o ini7 e consumir recursos sem limite, ameaçando derrubar o servidor inteiro.
Com o Max Memory Limit, a gente ganha um disjuntor de segurança. É uma garantia de estabilidade que é essencial, não só em hospedagem compartilhada, mas em qualquer ambiente distribuído onde um serviço não pode, de jeito nenhum, derrubar os outros. Bom, até agora, a gente viu funcionalidades que afetam linhas de código. Agora, vamos elevar o nível da análise. Como é que essas mudanças, que parecem pequenas no core da linguagem, acabam se propagando e influenciando decisões de arquitetura de software e as práticas de equipes inteiras? Um dos pilares de qualquer arquitetura robusta é o encapsulamento, certo? Proteger o estado interno de um objeto. O grande desafio sempre foi como fazer isso sem criar aquela montanha de getters e setters que só adiciona ruído e complexidade ao código. E a visibilidade assimétrica para propriedades estáticas resolve isso de uma forma muito elegante. Com uma única declaração Public-Private Set, a gente pode expor um valor para leitura na aplicação inteira, mas garante que só a própria classe pode modificar esse valor. No ecossistema Laravel, isso aqui é uma mão na roda para gerenciar o estado em façades ou singletons de uma forma muito mais segura e explícita. Então, como colocar tudo isso em prática sem causar um desastre? A abordagem tem que ser estratégica. Primeiro, auditar o código existente com linters para caçar as depreciações. Depois, pilotar as novidades, como pipe, em áreas de baixo risco. Em paralelo, aprimorar as ferramentas de monitoramento para tirar proveito dos logs mais ricos. E, por fim, refatorar de forma seletiva, aplicando os novos conceitos de arquitetura onde eles realmente trazem mais valor. Bom, chegamos à conclusão. Depois de analisar a sintaxe, a resiliência e a arquitetura, qual é o veredito dessa análise toda para quem desenvolve software hoje em dia? A real é que o PHP 8.5 é sobre muito mais do que novas funções. É sobre a maturação da linguagem em duas frentes principais. De um lado, a busca por uma elegância funcional, que melhora a clareza do código, e do outro, o fortalecimento da resiliência em produção, que nos dá mais controle e visibilidade quando as coisas dão errado. E este é o ponto fundamental. No ritmo que o mercado avança, estagnação é um risco. O que ontem era um padrão de mercado, hoje pode ser um passivo técnico. Ficar de olho no roadmap oficial, nos benchmarks da comunidade e nos debates de conferências internacionais não é sobre seguir hype. É sobre gestão de risco e sobre tomar decisões informadas para construir software que dure. E para finalizar, deixo uma reflexão estratégica. Olhando para os projetos atuais, qual dessas novidades do PHP 8.5 vai ter o maior impacto? É a clareza do operador pipe, que talvez acelere o onboarding de gente nova no time? Ou é a segurança dos stack traces, que reduz o tempo para resolver incidentes? Deixa sua análise nos comentários. Se essa investigação aqui ajudou a enxergar além da documentação oficial, compartilha com a equipe. Vamos continuar essa conversa estratégica.